A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Sem fronteiras. Latin Maori. Uma parceria da Universidade de São Paulo e da Massey University. Olá, ouvinte! Meu nome é Luciano Maluri, professor de radiojornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Massey University. Também está aqui conosco o professor e pesquisador da Massey University, Leonel Alvarado. Ele ensina e pesquisa literatura e cultura popular na América Latina, além de ser um dos idealizadores e produtores deste programa. Gostaria de salientar que este projeto só foi possível graças à dedicação do professor Leonel. Bom dia, professor. Bom dia, Luciana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos dar essa oportunidade para conhecermos o trabalho dos artistas latino-americanos na Nova Zelândia e também sobre a cultura maori. O nosso programa de hoje foi gravado no estúdio da produtora Stomach, em Palmerston North, na Nova Zelândia. Hoje o programa é muito especial, porque está aqui o multiartista e produtor Henrique Beirão, mais conhecido como Rick Beirão ou Rhubarb Rouge. Muito obrigado, Rick, pela sua presença. Obrigado a vocês. Esta é a segunda parte do programa especial com Henrique Beirão, o Rick, este brasileiro que está conquistando a Nova Zelândia. A primeira parte está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Latin Maori. Sem fronteiras. Esses performances que você conheceu, você tem alguns assim que você tem como referência? Uma referência pra mim quando eu era pequeno, crescendo, foi a Rogéria. Perfeito. Rogéria, por causa que não era uma coisa que muita gente, eu acho que crescendo, eu sei, no Brasil, antigamente, muita dessa coisa de drag, você via transformista, era no show de calouros no Silvio Santos. E tinha nas grandes casas noturnas que não era barato. Exatamente, mas também tinha uma coisa, né? Eu sinto que tinha uma coisa que, tipo, não era uma coisa, uma energia boa. Parece que era degraded, sabe? Não tinha valor. E a Rogéria foi uma pessoa que eu vi e ela disse, sabe o que mais? Eu vou ser a travesti da família brasileira. E ela foi aceita. E ela não foi fazendo uma coisa chula, foi fazendo uma coisa com respeito e talento mesmo. Eu acho que ela seria uma transformista que eu admiro, o Adolfo. Adolfo, perfeito. Sr. Leonel? Você mora agora no Palmerston North. Você sabe que Palmerston North é uma cidade conservadora, não? Sim. Então, vou falar sobre isso, sobre a sua performance aqui na Palmerston North. Eu acho que Palmerston North mudou muito de quando eu morava aqui 15 anos atrás. Eu acho que, na verdade, perdeu um pouco, por causa que 15 anos atrás tinha muito mais bares e coisas acontecendo e morreu um pouco. Mas Palmerston não é tão conservadora como eu pensava. Na verdade, eles querem, mas não tem ninguém provendo para eles. Não tem ninguém oferecendo. E é uma coisa que eu tô tentando planejar. Na verdade, eu tenho até um meeting amanhã, tentando fazer, tipo, uma vez por mês, uma noite de drag, ou um bingo, ou algum show. Mas ano passado eu fiz uma outra peça, que eu já tinha feito aqui na Nova Zelândia e na Austrália, e fiz aqui, que é Lashings of Whipped Cream, A Session with a Teenage Dominatrix,
que em português seria Jogadas de Chantilly, uma sessão com uma dominatrix adolescente. E é uma peça famosa da Nova Zelândia, foi escrita no final dos anos 80, começo de 90, e eu fui a primeira pessoa a fazer em drag. E sinceramente, foi uma aceitação muito boa. Eu caminhei pela cidade de drag, dando flyers. Não teve uma vez que eu fui abusado ou falado mal. Sempre tem aquelas pessoas que são um pouco mais reservadas, mas eu acho que talvez falte um pouquinho de educação, talvez não educação, mas mais variedades para eles verem e aprenderem. Acho que quanto mais tiver, mais perto eles vão ser. Agora, assim, dentro desse universo seu de ator, de drag queen, você também falou da questão da produção, que isso fez parte já da sua história, né? E eu gostaria que você, assim, contasse também, não só para os ouvintes, mas também para aquele garoto que está lá, tentando montar o show dele, tá contando a mesma história, tentando, que nem você fala, né? Surgir para esse novo universo, com vontade de fazer a sua peça, a questão da produção. Qual que é o caminho que você seguiu, ou que esse jovem garoto deve perceber, sabe? Não são só suas dicas, mas assim, o que o Rick falaria para esse produtor, esse ator-produtor, essa questão independente que está em alta no mundo, né? Sim. E é uma coisa que hoje em dia, se tu quer ter o seu show, você tem que correr e fazer atrás. Então, de novo, tem aquela coisa de não desista. Mas eu acho que uma coisa muito importante que eu aprendi foi sempre trate as pessoas bem, porque tu nunca vai saber quem é a pessoa que vai poder te ajudar amanhã. E a maior coisa como produção, eu fiz uma faculdade de... a faculdade que eu fiz na Toi Whakaari foi de Bachelor of Performing Arts Management. Então foi de produção, direção de palco, produção coordenadora, todo o backstage. E você aprende, mas na verdade o produtor nunca realmente é pago quanto ele deve ser pago, por causa que você está sempre trabalhando. Você sempre tem que estar vendo quais são as oportunidades que você pode pegar, seja em conhecendo o pessoal do teatro, que você tem que sempre manter aquela... Será que é pose que eu tô falando? Sempre tem que manter a pose, porque você sempre tá se vendendo. Exatamente, você tá sempre pensando qual é... Aquela pessoa pode me dar financiamento, aquela pessoa pode me dar isso de graça, eu posso conhecer tal pessoa que pode me ajudar. Então, aquela coisa que você tá sempre... Um produtor nunca para de trabalhar, tá sempre correndo atrás. E não importa qual seja a ideia, pode ser a mais maluca, que corre atrás que vai fazer que funciona. Se você realmente acredita na ideia, vai funcionar. Latin Mauri, sem fronteiras. Esta é a segunda parte do programa especial com Henrique Beirão, o Rick, este brasileiro que está conquistando a Nova Zelândia. Eu percebi em Wellington, com alguns artistas, a Alda, por exemplo, e outros que ela me levou, que as pessoas assim, aqui na Nova Zelândia, você vai tocar num bar, por exemplo, você acaba comunicando toda a sua comunidade, olha, vai lá no bar, vai lá no bar, vai lá no bar, tal. E dentro desse universo da sua produção, você falou uma coisa muito legal, que é você ter sempre esse cuidado com tudo. O produtor não pode desligar em nenhum minuto. E minha questão é, como você faz isso, que você é o produtor, mas você também é o produto? É muito difícil.
foi quando eu tava fazendo lashings. É muito difícil, por causa que eu chamo aquela coisa de wear different hats. Usar chapéu diferente. Então, na hora que eu sou produtor, mas eu também tenho que de vez em quando tirar o chapéu e ser o performer. Daí eu tô me concentrando em ensaiar, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, mas a gente não pode fazer isso no palco porque não tem dinheiro para comprar o tal coisa, ou não pode fazer isso com a luz porque não tem isso. É muito difícil, você tem que ficar com alerta 24 horas. Mas de vez em quando você tem que ter aquela disciplina de se concentrar, em saber no que você está concentrando na hora certa. Sr. Leonel? Você gostaria de levar seu show para o Brasil? Adoraria. Tem possibilidade de fazer isso? Tô pensando, no momento, eu acho que esse da Dominatrix, que é uma peça, ao mesmo tempo que é muito kiwi, porque o texto é muito kiwi, foi feito aqui, eu acho que se traduzindo para o Brasil seria muito legal e daria certo lá. E eu tô pesquisando ideias, quem sabe. Você mantém contato com os artistas de lá? Não tenho muito contato com alguns do Brasil. Eu já tentei fazer contatos, tipo, já pedi permissão pro Fala Bela, por exemplo, que eu queria fazer uma versão da partilha aqui, em inglês. Então, eu tenho essas ideias, assim, de tentar trazer coisa de lá, que eu acho que o humor brasileiro é muito rico. A gente tem uma coisa com o nosso humor, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente sabe fazer o humor escrachado, a gente também tem um humor mais inteligente. E eu acho que esse humor seria uma coisa boa para trazer para cá. Então, quem sabe? Pode falar agora, Henrique, sobre o trabalho que você tem, porque você trabalha para o teatro mais importante da cidade, aqui da Palmas do Norte. Pode falar sobre isso, sobre o que você faz no teatro? Sim, eu sou production manager, gerente de produção do Centrepoint Theatre. Centrepoint é um teatro que está aqui na Nova Zelândia há 45 anos e é o único teatro profissional na Nova Zelândia fora das áreas urbanas, que seja Auckland, Wellington ou Christchurch. Então, é um teatro muito importante para a Nova Zelândia, ainda mais porque continua trabalhando por 45 anos sem fechar. E continuar sendo profissional. Aqui na Nova Zelândia é muito... Essa coisa de dinheiro para teatro, assim, é muito difícil, porque nos últimos anos eu acho que foi 3 ou 4 teatros que fecharam por causa de dinheiro. E é um ótimo trabalho porque eu posso fazer a minha parte de produção. Eu tenho aquela coisa que é mais direta, que eu sei o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo consigo ser criativo. Então, uniu a fome com a vontade de comer. Henrique, dá para interpretar dentro dessas últimas peças um trechinho pra gente aqui? Eu acho que a minha parte favorita no Lashings é quando a Dominatrix entra no teatro e você tá assim, na sala. O teatro basicamente são os clientes. E ela chega assim e vira: oi, tudo bom? Geralmente, vocês têm uma excursão? Porque eu não faço assim grupo tão grande. Geralmente os clientes são mais íntimos. E eu gosto que ao mesmo tempo ela até agora foi um dos personagens favoritos de eu fazer, porque ela basicamente fala de sexo toda hora e de coisa assim que seria bem kinky, que a gente não fala a respeito. Então ela fala, tipo, de cara que gosta de vir apanhar, de cara que gosta de vir se vestir de mulher e apanhar, ou gosta de ser humilhado. E ela vai perguntando, mas assim, tipo, tá fazendo uma xicrinha de café, conversando a respeito, senta, fala da vida dela. E a minha parte favorita do show é quando ela começa a falar de fantasia sexual.
que tem gente que gosta da básica, que é de enfermeira, ou a calcinha de renta. Daí ela começa a entrar pelo palco. E aí, qual é a tua fantasia sexual? E é a minha parte favorita do show. Ela chega e pergunta para umas 10 pessoas, e as coisas que você ouve, você fica pensando, pois é, tudo bem. E cria um clima, o teatro é tão íntimo que cria um clima de segurança, que o pessoal se sente seguro o suficiente a dividir algumas coisas. Perfeito. Olha, a gente está conversando aqui com o Henrique Beirão, que é um ator, produtor, drag queen, que vive e a cada dia faz sucesso, vamos dizer assim, aqui na Nova Zelândia. Este programa foi gravado nos estúdios da produtora Stomach, em Palmerston North, na Nova Zelândia. Programa Universidade 93,7. Latin Maori. Sem fronteiras. Professor Leonel? Sim, mas eu fiquei muito interessado quando você falou do humor brasileiro. Você escreve suas peças, não? Pode falar sobre isso, o processo da escrita, a identidade sua através da escrita? Eu escrevi 2 até agora, e pra mim é um processo diferente, porque você tem que fazer e testar, mas é de quando vem a ideia. Tipo, a Confessions eu escrevi, eu tava em casa às 10 da noite, não tinha o que fazer, e disse, vou fazer uma peça sobre a minha vida. Sabe quando tá aquela loucura assim no meio da noite? E sentei e escrevi 15 páginas. E eu acho que aquela coisa que a gente diz, como é que fala, de criatividade, de aparecer de repente, inspiração. Eu acho que depende muito da inspiração, porque vai ter tempo que eu vou sentar e não vou escrever nada por 1 ano ou 2, não vou ter vontade, mas de repente vem aquela inspiração que eu fico, não, eu tenho que sentar e escrever isso. Ou acontece algo no dia a dia que eu penso, nossa, isso aí daria uma cena de filme, seria muito legal. Então tem que ter a inspiração. Então, para você escrever é um processo muito importante, não? Para falar da sua identidade também, não? É a oportunidade ótima, possivelmente, não? Para você, não? Sim, por causa que geralmente eu acho que todo mundo que escreve, para escrever bem, tem que saber do que tu tá escrevendo. Então, geralmente o texto é uma coisa muito pessoal, por causa que você tem que saber ou vem de ti, ou você tem que pesquisar muito para saber o que está escrevendo. Então, eu me lembro quando eu recém comecei a fazer teatro e escrevi uma mini peça de 5 minutos, e o pessoal leu assim e disse, isso aqui é tu. Esses personagens são basicamente diferentes versões de ti, tu tem que fazer uma coisa mais diferente para poder mudar o personagem, porque ao momento a gente está vendo 3 versões de ti. Então, eu acho muito talentoso pessoas que conseguem escrever e criar personagens diferentes, por causa que eles realmente... Tem aquela coisa de assistir pessoa no dia a dia, que você vê em vários lugares que você vai, e você vê, aquela pessoa daria uma peça, aquela pessoa um personagem, um character de um Shakespeare, alguma coisa assim. E o que dentro dessa produção sua, né, que você procura transmitir para as pessoas, né? O que você procura transmitir para os neozelandeses e o que você procura transmitir para os brasileiros? Acho que depende muito do que eu estou escrevendo e do tema que eu estou escrevendo, mas geralmente é aquela coisa de querer entreter, de querer ver as pessoas felizes, que eu acho que é uma coisa muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste, que você vê tipo com um palhaço em circo, que o palhaço, na verdade, para mim é uma coisa extremamente depressiva, por causa que ele tem aquela necessidade de fazer todo mundo feliz. E é a mesma coisa que eu acho que quando eu faço show de drag, ou quando eu tô fazendo teatro, é aquela necessidade de, por um momento,
poder desligar as pessoas do mundo que eles estão ou do que está acontecendo ao redor e poder levar eles para algum outro lugar. E você, com todo o seu aprendizado lá na sua referência, as suas referências na infância no Brasil, e as suas referências aqui, culturais na Nova Zelândia? Quais são as que te influenciam, que você percebe que está intrínseco na sua obra? Eu acho que, não necessariamente na minha obra, mas o jeito de trabalhar. A cultura Maori aprende você a viver em grupo e trabalhar em grupo. Não, porque quando você vai... a Toi Whakaari, por exemplo, é uma universidade com... Como é que eu posso falar? Com uma cultura Maori. Por exemplo, quando chega alguém na faculdade, você tem todo o haka, poferi, que a gente faz para welcome todo mundo. Tô misturando tudo, né? Tem Maori com inglês e português. E eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi é não ser individualista. Apesar de você ter que ser individualista, né, de vez em quando nessa profissão, por causa que você que tem que correr atrás e fazer, mas ao mesmo tempo aprender a trabalhar em grupo e saber ouvir, saber poder dar feedback e receber feedback ao mesmo tempo, por causa que se você não consegue fazer isso, o seu trabalho não vai para frente. O Henrique, a cultura Maori tem influência no seu drag, no seu show? Não posso dizer que tem, eu acho que tem muito mais da brasileira. Mas tem muita música em Maori que eu já quis fazer de show de drag. Tem uma ópera da Kirita Kanawa que eu acho fantástica, que eu acho que estaria um show de drag maravilhoso. Ou Poie, que é uma música famosa da Nova Zelândia Maori, que eu acho que nos anos 80 ficou número 1 nas rádios por não sei quanto tempo, que eu acho que... E tem um documentário agora sobre isso, não? Sim, e o próprio Taika Waititi usou em filmes dele. Sim. Ele fez uma cena fantástica que ele usa Poie, mas faz com um Thriller do Michael Jackson. É fantástico. Boy. Foi no Boy. Mas não tem uma haka drag queen ou Maori drag queen, uma coisa assim? Existe uma coisa assim? Você visualiza, por exemplo, a haka no seu show? Seria possível? Isso. Ou a poferi? Eu já vi isso em outros shows de drag. Sério? E eu acho que é uma coisa que, como o pessoal tem muito respeito com a cultura Maori, muito mana, que nem a gente chama, eu não me sentiria correto em fazer. Eu acho que não seria culturalmente apropriado, culturally appropriately, for me to do. Por causa que eu acho que eu não carrego essas... Apesar de ter muito respeito, ter aprendido com a cultura Maori, ter ido numa escola Maori, eu acho que eu não tenho os anos de história que eles têm para poder fazer isso que eles estão fazendo. Certeza, não seria respeitoso para a cultura. Com certeza. Concordo com você. Sim. Professor Leonel? Não, parabéns para o Henrique. Eu acho que o trabalho que você faz que é incrível, não? A mudança de identidade, por exemplo, não é admirável. Não, parabéns. Não? E a gente agora quer saber do Rick quais considerações. Agora a palavra é sua. Fala o que você quiser, interprete o que você quiser pra gente. A única coisa que eu posso lembrar pra todo mundo que tá ouvindo, falando de teatro, dessa minha história e tudo mais, é a mesma coisa que eu falei antes. Se você quer alguma coisa, corre atrás. É aquela coisa que se você põe na sua cabeça, as coisas vão acontecer. Quando eu era pequeno, no Brasil, eu tinha um jornalzinho da escola, que era um projeto da 6ª, 7ª série, e eles falaram, faça uma entrevista e tudo mais. E eu falei, eu vou fazer uma entrevista com a Marisa Monte. Eles falaram, tá. Liguei, Sueli Aguiar, Leonardo Neto, eu quero fazer uma entrevista. Eles mandei pra produtora, não, tudo bem, vem e faça uma entrevista com ela. E eu disse, cheguei, tá aqui as fotos, fiz a entrevista com a Marisa Montes. Eu quero, e eu sempre coloquei na minha cabeça, se eu quero alguma coisa, se eu realmente quero, eu vou atrás e faço. Se eu não conseguia, porque eu realmente não queria, ou não estava muito apostado na ideia.
Qual que é essa mensagem que você deixa? Eu acho que a minha mãe falava quando eu era pequena, você tem... Não sei se era sobre Falabella ou com outro artista. Aquela pessoa é muito multimídia, faz de tudo um pouco. E eu acho que a gente tá vivendo num tempo que você tem que saber te fazer tudo um pouco para poder sobreviver. Então, ao mesmo tempo que eu sei fazer drag, eu também sei fazer produção, você tem que saber que não necessariamente o que você ama vai ser o que tá te dando dinheiro e vai te ajudar a sobreviver na época, mas que depois pode fazer. Então, você tem que saber fazer várias coisas para poder fazer o que você quer. E para aquele brasileiro que quer vir para Nova Zelândia assistir seu show, aonde que ele vai? Entre no meu website www.rhubarberouge.com que vai ter várias informações. Aqui em Palmerston North. Palmerston North, Auckland, Wellington e logo pela Austrália, quem sabe o Brasil. Isso. Professor Leonel... Não, obrigado, porque, como eu falei, o que você faz aqui é admirável, não? Que você fale da Marisa Monte depois da Cine Opera House, não fica surpreso, não? Porque isso ilustra muito bem sua carreira, não? Programa Universidade 93,7. Este programa com Henrique Beirão, o Rick, integra a série sobre a miscigenação multicultural entre artistas latino-americanos da Nova Zelândia. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Massey University e foi gravado no estúdio da produtora Stomach, em Palmerston North, na Nova Zelândia. Nossa intenção é divulgar o multiculturalismo como forma de união entre os povos. Meu nome é Luciano Maluri, professor de Rádio Jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Agradecemos novamente a presença do professor, pesquisador e multiartista Leonel Alvarado e do ator, produtor e drag queen Henrique Beirão, o Rick. Também agradecemos a colaboração da linguista e professora Cristiane Oliveira. O arquivo deste programa está disponível no site usp.br/cji/radiojornalismo. Além da Rádio USP, este programa será transmitido pela Rádio Access da Nova Zelândia. A produção foi de Luciano Maluli, Leonel Alvarado, Armando Baldin e Carlos Augusto Tavares Júnior. Um bom dia a todos e até o próximo programa. Você ouviu uma parceria da Universidade de São Paulo e da Massey University. Sem Fronteiras. Latin Maori. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.